Freire, presidente da Fundação Joaquim Nabuco. Cumprimentar Sebastião Gomes, presidente da Academia Pesqueirense de Letras e Artes, senhor Laurene Martins, jornalista, amigo, companheiro do meu pai Eugênio, o ilustríssimo senhor vereador aqui presente, Evandro Júnior, minha querida irmã Eliane, jornalista Francisco Neves, Pesqueira Notícia, nosso colega, amigo, e que muito nos ajudou para que tudo aqui estivesse também acontecendo, o senhor José Florencio Neto, a nossa querida doutora Fátima Meira, aqui representando o Ministério Público, a Defensoria Pública. Minhas senhoras, meus senhores, familiares aqui presentes, amigos do meu pai, tem certos momentos da vida, como este agora, que a gente fica com dificuldade de fazer a separação. Neste momento, ser prefeito e ser filho do homenageado. Mas aí está. Em alguns momentos vou misturar as coisas, mas aí talvez o filho sobreponha em algum momento ao do prefeito. Ouvimos as palavras de Telmo, o que ele falou sobre o papai e como ele se expressou. Ouvi palavras de Sebastião, ouvi palavras de Laurene e da Margarida. Aquela historinha da galinha, ele também contou a gente, Margarida. Era assim que ele dizia, que as coisas pequenas um dia poderão ser grandes, se nós soubermos primeiro conservar. Mas também, aí já vem a ideia do produzir. E assim mesmo, a galinha põe os ovos, bota esses ovos para chocarem, ali nascem pintinhos, que depois nascem galinha, que transformam-se em galinha, e que vão pôr, e aí é que começa também uma vida. Mas o sentido não era só da riqueza, isso é de uma maneira simbólica em tudo na vida. Como até a própria leitura. A gente começa com a revistazinha em quadrinho, uma revistazinha toda enriquecida, e daqui a pouco nós estamos lendo as grandes obras da literatura brasileira universal. Mas era assim. Papai era um contador de histórias. Papai conseguia, eu não sei como é que cabia naquela cama de casal, muitas vezes, 8 filhos. Com muita certeza, 6. Depois do almoço, terminavam de almoçar, papai ia dar um cochilo dele, e quem deixava ele cochilar? Aproximava-se todos, sentava-se, acomodava e ficava aquela cama com meninos e meninas entrelaçados e ouvindo as histórias que eles nos contavam. O que era curioso, eu nunca ouvi uma história que papai tenha contado para nós que fosse uma história que ele tivesse lido em algum momento da vida. Todas as histórias que ele nos contava, ele criava naquele momento. Em todas as histórias, e isto era quase todos os dias, e por aí eu tenho que dizer o quanto meu pai tinha, como é que ele criava esse poder de criação que ele tinha quase que diária. E todas tinham um fundo de moral. Ele queria muitas vezes passar algum recado para um filho, passava através daquelas historinhas. E aquele que fez a trela, aquele que fez alguma coisa boa, estava sentindo ali naquele momento a mensagem que ele estava passando. Eu acho que nas histórias dele, quando ele queria reclamar das trelas, eu acho que era o campeão das histórias dele. Bem, enfim, papai era uma pessoa séria no momento que se exigia a seriedade.
isto fosse em casa, isto fosse no trabalho, isto fosse em qualquer um outro setor. Mesmo assim, às vezes sério, reclamava, mas nunca de uma maneira que pudesse humilhar quem quer que seja. Nunca na minha vida eu vi o meu pai reclamar de uma pessoa, um trabalhador, fosse em casa ou numa das empresas dele, que fosse com grosseria. Por incrível que pareça, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu nunca ouvi meu pai dizer uma pornografia. E muita gente estranha, por que é que Evandro fala e não diz palavrões? Eu acho que diz isso com nossos irmãos também, porque nós não éramos acostumados a ouvi-las, e por isso mesmo que não dizíamos. É uma coisa curiosa, mas ninguém nunca foi freado. E eu digo que uma vez eu estava à mesa e nós almoçávamos e jantávamos juntos, e ali conversávamos, discutíamos, era uma mesa bastante participada. E uma vez eu deixei cair a faca e disse palavrão, que eu vou expressar aqui. Eu disse a palavra porra. Houve aquele silêncio na mesa. Eu fiquei vermelho, não sabia onde me esconder. Saiu naturalmente. E ele fez um sorriso. Eu olhei para ele, esperava levar um chega grande. Ele deu um sorriso, simplesmente disse: meu filho, não precisa dizer essas coisas. Você vai... Não, é isso, só aconteceu, você decidiu. Então é isso, mas deu um sorriso dele, mas não deixou dizer por que dizer isso. Não é necessário. Bem, coisas assim. Mas eu tenho que contar o outro lado dele, que todo mundo achava meu pai muito sério, muito calado, conversava, mas com uma seriedade muito grande. Meu pai em casa era também brincadeiras, era de fazer nós sorrirmos até as lágrimas caírem. Duas coisas, talvez não, eu tenha até que me deter um pouco, demorar um pouco, mas duas coisas eu queria contar. Uma dele, quando ele foi tirar a carta de motorista. Naquela época, hoje a carteira dos motoristas, ou naquela época era a carta de motorista. Esse exame se realizava ali em frente ao Palácio do Bispo, ali a Câmara de Vereadores, naquelas imediações. Não era calçado. E era um acontecimento em Pesqueira quando havia esses exames de motorista. Vinha os inspetores do Recife e a sociedade pesqueirense ia para lá para assistir aos exames. Enfim, as famílias botavam as cadeiras na calçada, tanto de um lado quanto do outro, e ali os futuros motoristas, não é, ingressavam na arena, ou seja, pegavam os veículos para poder dar uma volta e ali ser contemplado ou não com a carteira. Meu pai tinha treinado no determinado tipo de carro. No momento ele não estava presente, entregaram um outro. E a verdade é que meu pai entrou no carro. O carro parece que não estava também lá tão bom assim. Eu sei que ele, quando ligou o carro, saiu descendo, em vez de ele fazer a curva aonde deveria fazer, ou seja, no pátio, ele subiu a calçada. E na calçada, como eu disse anteriormente, estava cheio de cadeiras que as famílias assistiam. E a crueza do meu pai de passar entre a parede e as cadeiras, as senhoras pulando, mas pulando, levantando, era a cadeira para um lado, para outro, e meu pai ali, o inspetor de lado, tremendo e dizendo: para esse carro. E o papai queria parar, e aí ele acelerava. E haja proeza de saber conduzir aquele veículo até chegar num determinado lugar que ele conseguiu sair da calçada. Bem, eu sei que foi uma confusão.
O inspetor, meu pai dizia que tinha um bigode privilegiado, daqueles quase cobrindo a boca, tremia que só. E quando desceu, ele disse: eu não sei o que é que eu faço com esse cidadão. Por quê? Era para poder ser reprovado, mas eu nunca vi um motorista dirigir sem ter acidentado ninguém com a calçada repleta de pessoas. Eu acho que isso é um exímio motorista. Enfim, não sei porquê, mas meu pai recebeu a carteira de motorista. Uma outra que ele contava, e que nós gostávamos, e não no sentido aqui de querer ser, prejudicar, gozar, não vai, não tem esse sentido. Mas uma outra que eu me lembro dele, ele tinha um primo chamado Heraldo Maciel, que nós gostávamos muito, ele morreu falecido já, e era uma pessoa que deu grandes contribuições aqui à pesqueira, muitos aqui estão a relembrar dele. E meu pai participou do tiro de guerra, na mesma época que o Heraldo. E Heraldo tinha dificuldades, porque ele era bem baixinho, era talvez o menor da turma. E ele tinha dificuldade do ritmo para acompanhar nos desfiles, etc. Mas sempre se dava um jeito, e ele participava. De certa feita, tinha que se ir para o tiro ao alvo, que ficava lá em Baixa Grande. Bem, e também o tipo de guerra de pesqueira estava a esperar a vinda dos instrutores dos tipos de guerra do interior, etc. Então deveria vir lá um tenente, um capitão, um major, sei lá, do exército brasileiro, para fazer a revista dos atiradores, etc. E também foram lá para o campo de tiro ao alvo. A semana, ou uns 15 dias se passaram, sabendo que vinha essa visita, para treinar o tiro ao alvo. E os atiradores ali demoravam, né, tanto para poder acertar no alvo. E Heraldo tinha suas dificuldades, porque Heraldo não acertava o alvo, ele não acertava nem o tablado. E o tablado dizem que era grande. Bem, e a dificuldade estava lá, ele ia ser avaliado. E o sargento chamou: Heraldo, vem cá, por que é que você não fecha um olho e abre o outro? Porque é assim que se mira. Você fecha um olho e abre o outro. Aí ele disse: eu não consigo, ou abro os dois ou fecho os dois. Mas não pode, tem que ser. Bem, o sargento escalou um atirador para poder ficar fechando o olho de Heraldo e o outro ele mirar. Então teve um atirador que ficou segurando ali o olho do Heraldo. Enfim, nem assim Heraldo conseguiu acertar. O fato é que o exame tinha que ser realizado. E aí chegaram, né, major, as autoridades à época. E quando chegou a vez de Heraldo atirar, todo mundo cruzando os dedos para dar certo, para pelo menos o tablado. E houve um fato curioso. Heraldo, quando atirou, nem acertou o alvo, nem o tablado, mas tinha um fio da linha telefônica, ele acertou e quebrou o fio. Então, eram coisas desse tipo que meu pai nos contava, e que assim eram várias e várias histórias desse tipo. E nós ríamos, eu diria as lágrimas nos contos dele. Bem, mas é isso. Papai era uma pessoa que conversava bem, gostava de dançar, como já foi dito. Na minha opinião, tinha um bom gosto musical. Papai tem algumas coisas assim que nos assombrava, e nós nos orgulhávamos. Uma coisa que ele tinha que nos impressionava muito é a fixação visual. Essa fixação visual era uma coisa assim que, pelo menos, eu, não é como médico, 40 anos de médico, prefeito pela terceira vez, conheço tanta e tanta gente, mas poucos assim com essa fixação, essa memória visual que meu pai tinha. Demonstrado de várias maneiras.
quando fazia as viagens e que retornava, ele contava de uma maneira como se nós lá estivéssemos. A riqueza de detalhes. Quando eu muitas vezes viajo, eu com dificuldade para poder dizer as ruas, as igrejas, enfim, museu, etc. Eu passo pouco, mas ele tinha uma memória privilegiadíssima no contar e contar nos detalhes. E assim, por exemplo, ele foi uma vez comprar uma casa no Recife, a casa da Madalena. E nós pegávamos os jornais, encontrava na lista dos jornais e íamos percorrer as casas para poder adquiri-la. E visitávamos 3 ou 4 casas. O que era que nos impressionava? Ele entrava, olhava uma coisa, olhava outra, saía por dentro da casa e nós acompanhando. E ele dizendo: olha, dê uma olhadinha porque não vai me ajudar tudo, e assim fazíamos. Pois olhávamos 3 ou 4 casas. Quando nós chegávamos em casa, na nossa casa, ele sentava, pegava umas folhas de papel ofício e saía botando. A primeira casa, por incrível que pareça, ele desenhava, fazia a planta baixa da casa. Digo mais, não era só dizer aqui a sala, aqui a copa, e saía mostrando aonde estava cada compartimento da casa. Muito disso aí, ele dizia até mais ou menos as dimensões, e era isto que nos assombrava, porque uma das vezes eu dei uns passos e eu sabia que ali tinha 3 metros ou 4, e lá na hora, não é que ele botou lá, mais ou menos 3 ou 4 metros. Quer dizer, essa coisa não é fácil de se fazer. De chegar na obra, não tinha pedreiro que suportasse ele. Por quê? Porque ele olhava e dizia: vai ter que fazer, ali está errado. Mas como? Eu botei. Estou dizendo que está errado. Então, era desse jeito, perfeccionista, como talvez Thelma aqui expressou, mas era desse jeito mesmo. Não podia ver um quadro na sala de qualquer casa que ele não tentasse distrair, chegar lá no quadro e acertar se estava um pouco troncho. Na casa de quem quer que fosse, se ele tivesse a chance, ele chegava lá e ajeitava, pedia licença e dizia: peraí, aí chegava lá e ajeitava. Assim eram algumas coisas de papai. Bem, eu só posso dizer que eu me orgulho muito de tê-lo tido como pai. Dizer que foi uma pessoa belíssima, uma pessoa que nos passou muito e muita coisa. Como gestor, como prefeito de Pesqueira, hoje à tarde eu tinha até dito isto e aqui vou repetir. Meu pai, no dia que deixou a prefeitura, foi no dia que eu nasci. Foi muita coincidência. E mesmo assim, nos escritos do meu pai, eu encontrei várias coisas interessantes sobre Pesqueira. Ele fazendo um plano urbanístico de Pesqueira, as ruas que deveriam ser alargadas, as avenidas que deveríamos ter, as transversais, as casas que deveriam ser indenizadas, demolidas para poder alargar as nossas ruas. Era uma pessoa que sempre deixava essas coisas que vocês terão durante o percurso deste ano, enquanto nos 100 anos dele, ou seja, agora do dia 15 até 14 de novembro do próximo ano. Em algumas oportunidades nós iremos fazer algumas amostras das coisas dele. Mas eu queria dizer, até para o Fernando Freire, nós estávamos conversando e eu disse de algumas coisas nesses últimos dias que eu tenho procurado, eu tenho buscado a respeito do meu pai. Um dos artigos que muito, eu fiquei impressionado dele, foi um artigo que ele fez para o Jornal do Comércio. E isto antes de 1960, ou por aí. Quando ele escreveu para o Jornal do Comércio, já trabalhando em cima da cidade do Recife, a respeito dos rios, os tipos até de lancha que deveria ter, tipo patomuxo, etc., explicando os motivos disto.
Uns 18 anos antes de ocorrer o fato, meu pai já escrevia a respeito da casa de detenção, que poderia ser a Casa da Cultura do Recife. Quando ele falava que o Recife, por ser uma cidade plana, deveria ter um restaurante panorâmico de vários andares, e de lá de cima se descortinaria todo o Recife. Outra coisa, porque eu sei que isto é coisas trazidas das viagens que eles faziam, e na minha opinião esta deve ter trazido de Frankfurt, na Alemanha. Mas bem, coisas assim que meu pai se atirava a falar até da parte urbanística do Recife. Este era meu pai, interessado por tudo. Aqui foi dito por Laurene também, por quem falou no currículo vitae dele, que meu pai foi operário da Peixe, que meu pai foi comerciário da Rosa de Araújo, que meu pai trabalhou no poder público, seja no IBGE, seja como prefeito, seja como secretário de obras, que meu pai um dia foi fazendeiro, não é, já idoso, mas ele gostava assim. E uma coisa curiosa, ele foi ser fazendeiro, mas não queria ser um fazendeiro tradicional. Eu tenho para mim que ele quis ser um fazendeiro, mas pelo desafio das adversidades que se tem com a terra para se trabalhar, do que outra coisa. Então meu pai um dia com o irmão Wilson adquiriram uma fazenda, uma propriedade grande, uma propriedade de aproximadamente 2.400 hectares, uma grande, uma propriedade enorme. E a ideia deles qual era? Fazer daquela fazenda algo que naquela época ninguém pensava. Era um hotel fazenda. Para quê? Para os animais. Então meu pai tinha uma ideia diferente. Era de ter muita água e de ter muito alimento. Porque a maioria das fazendas, com pouco tempo, as barragens secavam e não tinha alimento. Então, outros não, que nós sabemos que tem silos, tem isso e aquilo outro. Mas o que eu quero dizer é que meu pai já pensava nisto, de produzir algo que fatalmente teria que ocorrer, que é a seca. Então a seca é cíclica, não temos como nos fugir dela, temos que aprender com ela e conviver com ela. E ele já sabia disto e já tinha colocado em prática, não é? Coisa que hoje não é, sabemos e que está sendo tão conversado ultimamente por conta dessa seca que assola o nosso estado e agora o nosso país. Bem, enfim, eu quero aproveitar este momento como prefeito do município de Pesqueira e ele como ex-prefeito, dizer que ele honra aqueles gestores que passaram pela prefeitura do nosso município, dizer que ele deixou bons exemplos, as ideias dele, algumas temos colocado em prática, várias eu aproveitei durante esses 3 mandatos que eu estou à frente, e a outra, como filho, mais uma vez repetitivo, mas dizer que foi uma pessoa exemplar, um pai exemplar. Eu queria 10% de ser pai, o filho que talvez eu não pude ser. Eu sei que por mais que eu fizesse, por mais que eu tenha feito, eu não tenho como conseguir me igualar a ele. Então, essa lembrança, esses momentos para mim são importantíssimos. E quero também aproveitar aqui, agradecer a presença de cada um que esteve aqui a prestigiar, seja por conta do meu pai ter completado 100 anos e aí hipotecar a solidariedade, as homenagens, mas também pela curiosidade de saber quem ele foi. E aí está. Quero agradecer e desejar uma boa noite a todos.